Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo nosso canal, aqui o canal do MEP, Ministério Evangelismo e Preparação. Nós vamos hoje falar de um tema bem interessante, vai ser sobre a alimentação, né? Todos sabem, né, que o Adventista do Sétimo Dia, ele preza muito pela alimentação, pelo cuidado com o corpo, né? E nós vamos, hoje a mensagem vai ser dirigida, né, para os Adventistas do Sétimo Dia. Talvez alguma pessoa, né, que não é Adventista, vai estar entrando no canal e ter acesso a esse vídeo, que também é uma realidade para ela, mas o foco principal é para os Adventistas do Sétimo Dia. E para falar sobre este assunto, aqui está o irmão Elias, né, que vai aqui explanar as escrituras, trazer o conhecimento, né, vai compartilhar com a gente algum conhecimento que ele tem. Então, que Deus possa te usar, irmão Elias, que Deus possa fazer presente aí na sua vida neste momento, né? E para nós dar início nesse tema, eu trouxe aqui um texto bem interessante e conhecido. Veja bem, diz assim: foi-me mostrado que a reforma de saúde é uma parte da mensagem do terceiro anjo, e está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão ao corpo humano. Olha só, diz o seguinte, eu vou ler novamente aqui. Foi-me mostrado, ou seja, Deus mostrou a ela, né, que a reforma de saúde é uma parte da mensagem do terceiro anjo, e está tão intimamente ligado a ela como o braço e a mão ao corpo humano. Então vamos lá, ou seja, se nós tirarmos então esta mensagem, a reforma de saúde, então eu posso dizer então aqui que fica uma mensagem incompleta, a mensagem do terceiro anjo, né? Será que isso está ligado, vamos dizer assim, a um ponto talvez de interferir na nossa salvação? Será que essa mensagem realmente é de fato importante para cada um de nós? Então vamos lá, Elias. Vamos conversar um pouco sobre este assunto. Pode ficar à vontade aí. A reforma de saúde, como o irmão ele tinha dado início na sua fala, é uma mensagem muito importante, né? Como ela teve essa visão, né? Deus revelou a ela que a mensagem de saúde ela fazia parte, né? Ela faz parte da terceira mensagem angélica, e tirando a mensagem de saúde, da reforma de saúde, dessa mensagem, que é a mensagem do terceiro anjo, fica uma mensagem com certeza incompleta, né? E nós precisamos compreender, né, que não necessita haver um conflito, não necessita haver uma discórdia, pensamentos diferentes, né? Nós precisamos entender que a gente precisa seguir o assim diz o Senhor. Como está escrito ali no livro de Isaías 8:20, é a lei e ao testemunho. Então, a profecia do Senhor, que foi muito bem instruída, né, foi usada pelo Espírito Santo, ela nos traz um esclarecimento através do verso de 1 Coríntios, no capítulo 6, ali no verso de início ao 15, que diz assim: não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomaria eu, então, os membros de Cristo e deles faria membros de uma prostituta? De modo algum. E o verso 19 e o 20 completa: ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço? Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Amém. E ela nos traz um esclarecimento, ela endossa essa mensagem do apóstolo de 1 Coríntios, no capítulo 6, ali, da seguinte maneira: uma vez que as leis da natureza são leis de Deus, é claro dever nosso dar a essas leis a mais cuidadosa atenção. Devemos estudar seus reclamos em relação ao nosso próprio corpo, ajustando-nos a eles. A ignorância nessas coisas é pecado. Ignorância voluntária agrava o pecado. Não sabeis vós, aqui ela repete o mesmo texto que eu acabei de ler, nosso corpo é adquirido a propriedade de Cristo, e não devemos sentir-se-nos em liberdade de fazer com ele o que nos apraz. Os homens têm procedido assim, têm tratado o seu corpo como se suas leis não proviessem penalidade.
Por meio do pervertido apetite, seus órgãos e faculdades têm se tornado debilitados, enfermos e inutilizados. E esses resultados que Satanás tem acarretado por suas próprias e especiosas tentações, ele usa para escarnecer de Deus. Ele apresenta diante de Deus o corpo humano que Cristo adquiriu como sua propriedade e que de forma representação de seu Criador é o homem. Porque pecou contra o corpo e corrompeu seus caminhos, Deus é desonrado. A gente pode ver através desse endosso aqui da irmã White o quão importante é a mensagem de saúde e como nós desonramos ao Senhor, né, através do descrédito até dessa mensagem. Ela nos concedeu, né, Deus nos concedeu através dela uma luz muito grande da mensagem de saúde, como o irmão ali, Edson, acabou de ler, também no início do vídeo, ele nos mostrou o texto que é a mensagem, ela faz parte da mensagem do terceiro anjo. Essa é a mensagem que nos qualifica a adventistas do sétimo dia. Essa é uma mensagem poderosa para os nossos últimos dias. E para que nós venhamos a com firmeza dar essa mensagem, nós precisamos estar aptos para isso. Como é que nós vamos poder levar uma mensagem se nós muitas das vezes negligenciamos um ponto que faz parte dela? Entende? Aí é que tá, não querendo interromper, veja bem, muitos perguntam, né, mas por que ainda não demos o autoclamor, por que Jesus não volta, por que os eventos não acontecem, né? Talvez é porque nós não estamos preparados, né? Não estamos preparados, não estamos vivendo a mensagem que deveríamos viver, que uma delas, como vimos aí, é a questão da alimentação. E como é que nós vamos dar a terceira mensagem angélica? Né? Será que nós vamos conseguir dar a terceira mensagem angélica se nós negligenciamos, como o irmão leu ali, que a questão ali da ignorância voluntária ali, né? Seria um pecado, né? Então, como que nós vamos conseguir dar essa mensagem? Né? Será que nós não estamos negligenciando? Por que não conseguimos pregar nessa terceira mensagem angélica? Talvez seria um dos fatores, seria esse, né? Com certeza, irmão. O Deus, em toda a sua sabedoria, em toda a sua grandeza, ele sempre tem um povo diferente. Ele escolheu um povo. O povo adventista é um povo que recebeu grande luz. E a mensagem de saúde, ela é quase que exclusiva desse povo. Então, nós precisamos compreender a grande verdade nessas mensagens, que é a reforma de saúde. Veja, Deus, ele é tão sábio que olhe os relatos de todos os seus escolhidos. Como foi que ele separou João Batista? Aonde foi que ele o colocou? Qual alimentação ele levou, né? O anjo levou, né? Para o pai de João Batista, né? Para informar ele como é que seria, né, a vida de João, como é que deveria ser a alimentação de João Batista. Olha como foi Sansão. Todos os servos que Deus escolheu para uma missão, ele qualificou uma alimentação. E nós precisamos entender que Deus também nos concedeu isso. Como é que nós vamos poder compreender, discernir a palavra do Senhor se temos a nossa mente obscurecida? E a alimentação causa essa obscuridade na nossa mente. Então veja, Deus, ele precisou dar um grande exemplo através de Jesus Cristo. Olhemos num ponto aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, o que o Senhor ele precisou no capítulo 3. No capítulo 3 de Gênesis, no verso 4, aqui é o momento da desobediência do homem. E no verso 4, a serpente meio que dá uma resposta para Eva, né? Que Eva ali declara o que Deus tinha dito que ela não deveria fazer. E no verso 4, serpente, né? E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu, verso 6, e quando a mulher viu
que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha o que o Espírito da Profecia nos declara através desse verso. O plano da salvação foi organizado de tal maneira que Adão não foi colocado à prova, quando Adão foi colocado à prova, a tentação foi removida dele o máximo possível. Quando Adão foi tentado, Adão não estava com fome. Olha só. Ou seja, Adão não precisava ter caído naquela tentação. Ele não tinha necessidade de nutrir o seu organismo quando ele caiu, quando ele cedeu ao desejo, né, de cair em pecado. Ele não estava com fome. Ou seja, através de todo esse enredo, de toda essa desobediência, louvado seja Deus que um plano ele foi estabelecido. E Cristo, ele precisou dar um exemplo, e isso nós vamos poder ver lá no livro de Mateus, no capítulo 4. No livro de Mateus, no capítulo 4, a gente sabe que ali é a tentação de Jesus no deserto. E no capítulo 4, no verso 4, justamente na maior necessidade de fome de Cristo, Satanás ele pediu, mas ele respondeu, no verso 3, e quando veio ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas em pães. Esse foi o maior momento de fraqueza, da necessidade física de Cristo. Entendeu? Mas só que Cristo ele tinha um propósito. E ele respondeu isso com a palavra no verso 4, mas ele respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a gente pode entender, a gente pode ver que a tentação através da alimentação é algo que torna-se a ruína de muitas pessoas. Adão ele não tinha necessidade de cometer o pecado que ele cometeu. Adão ele estava nutrido o suficiente para que aquela tentação ele não viesse a ceder. Entende? É um caminho que o povo de Deus hoje ele precisa compreender e caminhar por ele. A reforma de saúde. Ela faz parte do braço direito da terceira mensagem angélica. E Satanás, ele muitas das vezes tem tido êxito no povo de Deus, através de levar o povo de Deus à glutonaria. Levar o povo de Deus à perversão do apetite desenfreado. Entende? Então a alimentação é algo que nós, como povo de Deus, precisa assemelhar a Cristo enquanto a sua tentação, porque a vitória dele é a nossa vitória. A vitória de Cristo. Cristo ele venceu para que nos desse ali, fosse um espelho para nós, para que nós pudéssemos enxergar que nós poderíamos vencer em Cristo. Então a alimentação, tanto a alimentação como todo e qualquer outro tipo de vitória que precisamos alcançar, nós nos alcançaremos em Cristo, porque ele foi o nosso maior exemplo. E com a força de Cristo nós conseguimos vencer o apetite. Então é só para nós complementar um pouco, veja bem, de fato, né, a mensagem da alimentação, né, que a Igreja Adventista tem, que torna ela uma igreja diferente. A mensagem do santuário, né, ela é exclusiva da Igreja Adventista. E tem uma citação de um pastor, eu não me recordo aqui quem é, que ele disse que quando a Igreja Adventista deixar de pregar sobre o café, ela deixará de ser a Igreja Adventista. Então você veja que, de fato, as pessoas, o Adventista sétimo dia, o Adventista é o que guarda o sábado e o que não come carne de porco, né? Então, assim, é uma mensagem exclusiva. E eu vejo, particularmente, da seguinte forma, o Adventista não é melhor do que ninguém. O Adventista, ele não é porque é Adventista que ele é melhor do que as outras denominações. O Adventista sétimo dia é um povo exclusivo, chamado por Deus para viver a mensagem e pregar a mensagem. Eu vejo desta forma, que a Igreja Adventista ela foi levantada por Deus em 1844, que Deus precisava de um povo, como você citou, Sansão, João Batista. Eu preciso de um povo para dar o alto clamor e preparar um povo para a minha volta.
Então eu vou levantar o adventismo do sétimo dia, eles vão viver a mensagem, né? E eles vão dar o autoclamor e eu vou fazer a colheita. Eu vejo dessa forma, não é porque nós somos melhores, guardamos sábado somos melhores, não comemos somos melhores, eu não vejo nada a ver com isso. É Deus, ele precisa deste povo, né? Só que este povo, infelizmente, está negligenciando essa mensagem, a mensagem da alimentação. E isso eu não digo os outros, começando por nós mesmos também, muitas vezes negligenciamos, né? Então é uma mensagem que precisamos dar mais atenção, né? Pode prosseguir, irmão. Você vê a grande importância de como Satanás ele sabe o ponto a qual ele deve destruir o ser humano. Se a nossa carne estiver enfraquecida, se nós estivermos doentes, como vamos sair para pregar? E hoje a gente pode ver que a maioria dos alimentos estão contaminados. Então, quanto menos alimentos processados, quanto menos alimentos que sejam de grande duração de validade, entendeu? Quanto menos alimentos que a gente tenha a total consciência de uma pessoa sã, que nós vejamos que são alimentos prejudiciais à nossa saúde, esses alimentos precisam ser deixados. E Satanás, muitas das vezes, tem êxito nisso. Por quê? Quando ele venceu Adão, ali no jardim do Éden, quando ele venceu Adão e Eva, ainda assim, ele precisou, né, analisar uma forma de destruir aquilo que Deus criou, ou seja, o ser humano. A obra coroadora da criação, Satanás queria ver uma forma de destruir. E no livro Temperança, no capítulo 2, a profetisa do Senhor, ela tem uma visão. E nessa visão ela fala: Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Então ele precisou imaginar um meio para poder enfraquecer o povo. Se o povo está fraco, a mensagem não é dada. Se a mensagem não é dada, Jesus ele está a voltar. Entendeu? Ele volta, ele vai voltar. Independente de qualquer coisa, ele vai voltar. Mas a mensagem não sendo dada, se o povo a qual Deus estabeleceu uma lei, Deus estabeleceu um princípio, deu uma ordem, entendeu? Porque quando Deus ele fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo, é uma ordem, que nós não devemos destruí-lo, porque aquele que destrói o corpo, Deus o destruirá. Então, se nós temos essa total consciência, Satanás, ele mais ainda compreende a necessidade de o povo não viver essa mensagem. Ele mais ainda. Ele sabe o efeito que a reforma de saúde ele faz no povo de Deus. Ele sabe a diferença que tem daquele que se contamina e aquele que é puro. Então, o que foi que ele fez? Continuando o texto. Ele tomaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento. Ou seja, mas só que antes foi apresentado proposta sobre proposta. Ou seja, cada anjo mau ali deu sua opinião. Deu sua opinião. O que você acha? O concílio, né? Entendeu? Eles fizeram um concílio, mas cada um deu uma opinião. Cada um falou uma forma de desgraçar a vida do ser humano. Mas só que nenhum ainda ele não estava ainda satisfeito com as opiniões. Então ele mesmo, né? Até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Ou seja, ele tomou o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, e convertê-lo-ia em venenos que arruinaria as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominaria de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles total controle. Então, você consegue ver a importância da alimentação? Ou seja, Satanás ele não pegou em pontos que a nossa mente consegue entender como coisas piores. Quem vai dizer que a alimentação é uma coisa ruim? Algo que nutre o nosso corpo, que satisfaz o nosso paladar. Porque não tem nada melhor do que você sentar de uma mesa e comer com satisfação, você se regozijar daquela alimentação que você está ingerindo. Mas é uma coisa que parece simples, mas é que é prejudicial à nossa vida. A alimentação tem a ver com a nossa salvação.
Ali, se eu, pode até ler novamente, ali diz que arruinaria, né? Isso, Faculdade física, mentais, moral, arruinaria as faculdades físicas, mentais e morais do homem. moral. Então, quando se fala em questões morais, nos lembra o quê? Né? A lei, Sim. né? E depois diz ali também, se não me engano, ali foi lido que terá controle Total sobre os homens. né? Dominaria de tal maneira os Total. sentidos que teria sobre ele inteiro controle. Olha só, quão importante que A é, né? alimentação. Então, veja bem, a gente aí está falando, não está falando em pontos específicos, né? Está falando Não. de questões de alimentação. No geral. E aí é que está. Sim, está falando no geral. E é isso que a gente precisa entender. Satanás ele não quer simplesmente chegar e nos matar de vez. Entendeu? Então, ele nos coloca em uma situação onde os nossos olhos não vão ver perigo. não vai ver perigo. Ou seja, se colocar uma carne de porco aqui para você se alimentar, tu vai Pois comer. Eu creio que dificilmente um adventista do sétimo dia vai se alimentar com uma carne de porco, né? O adventista é conhecido por, como eu falei, né? O que não come carne de porco não trabalha sábado, né? Mas veja bem, então Satanás, olha, se eu apresentar para eles uma carne de porco, eles não vão comer. Então eu preciso bolar um plano, um concílio que houve ali. Sim. Olha, vamos achar uma estratégia para nós pegarmos eles, né? Vamos dizer assim, né? Uma forma de prender o povo de Deus, para que ele não consiga se desenvolver, né? O povo de Deus está preso. E é o que nós vimos hoje. Não é o que nós vimos, é o que está na palavra de Deus. O Apocalipse diz claramente, és morno, né? E diz recusou, de nada tem falta, ou seja, não acha que não precisa melhorar, acha que tá tudo bem, né? Mas muitas vezes estamos em uma armadilha, né? E precisamos nos atentar a essa armadilha. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, ele tenta de todas as maneiras, né, nos tirar do enredo de Satanás, nos tirar do laço de Satanás, entendeu? Então ele tem nos trazido advertências em cima de advertências, né, instruções em cima de instruções. Ele tem nos trazido o esclarecimento de algo que já foi revelado há muito tempo, que muitas das vezes o próprio povo de Deus tem negligenciado. Entendeu? Se torna muitas das vezes uma questão de como um querendo ser melhor do que o outro, porque não consome. Eu não consumo, eu não tomo refrigerante. Mas tem adventista que toma refrigerante. Então o que não toma, o que toma acha que aquele que não toma é melhor. Uhum. Entendeu? Aí tem todo aquele conflito que a gente sabe que um chama o outro de perfeccionista, que não precisa disso, que nós somos salvos pela graça e tal. Entendeu? E entra toda essa situação, nós precisamos pedir que Deus esclareça a nossa mente. Como é que nós vamos poder dar a última mensagem de advertência ao mundo? Nós fomos concedido uma mensagem. E essa mensagem precisa ser pregada. Mas como é que nós vamos conseguir pregar uma mensagem se estivermos debilitados? Se a nossa mente estiver obscurecida por alimentos que a gente não acha tão nocivo, mas que prejudicam a nossa saúde. Entendeu? Hoje, a grande maior parte dos óbitos tem a ver com alimentação. Entendeu? As primeiras coisas que os médicos proíbem em causa de câncer, em causa de diabetes, entendeu? A alimentação. Muitas pessoas hoje dizem que a diabetes ela é causada por excesso de açúcar. Mas só que não é. Entendeu? Ela tem início no excesso de gordura. Olha só. A diabetes. Ela tem início no excesso de gordura que tapa os vasos sanguíneos e toda o açúcar dos alimentos ela não consegue entrar na célula. E ele se acumula no sangue e a gente tem diabetes. Entendeu? Então a diabetes ela não é em si o açúcar, ela é em si a gordura. Entendeu? Então os alimentos gordurosos que hoje têm sido utilizados com grande excesso pelo povo de Deus até, entendeu? Tem trazido muitas doenças. E hoje a gente vê nas igrejas muita gente nas quarta-feiras, vamos dizer, fazendo pedido de oração porque fulano está com tal doença terminal, está com câncer, está com tal enfermidade, entendeu? Mas só que isso não deveria acontecer. Porque o povo de Deus tem uma luz grandiosíssima, que é a luz da reforma de saúde. E se seguíssemos, teremos vida, teremos saúde espiritual, entendeu? Você vê que no Estatuto Perpétuo, Deus falou para Israel, né, a questão do sangue, sim, e a gordura, né? E se nós atentarmos para o adventista que ainda come carne ou qualquer outra pessoa, mas vamos colocar aqui nós adventista, né? Comer carne mal passada, né? Então, por exemplo, alguns adventistas dizem que, olha, eu como carne, né?
mas eu não como sangue. Mas será que não come sangue? Será que não está consumindo sangue? Se você, por exemplo, comeu a carne mal passada, alguns dizem que aquilo não é sangue, outros já dizem que é, há uma controvérsia aí. Mas, assim, particularmente, né, provavelmente, na minha opinião, aquilo claramente é sangue. Né, a pessoa comendo sangue. Então, o estatuto perpétuo que Deus designou ali a Israel, né, a questão da gordura. Daí você vê depois, por exemplo, o que nós temos que pensar? Uma pessoa que tem um hábito alimentar completamente errado, e ela insiste, porque a pessoa ela insiste, se ela tem consciência e ela ainda pratica, ela insiste. Adianta orar por essa pessoa? Se você pedir a cura, adianta? Será que vai resolver? Será que Deus vai atender uma pessoa que tem consciência do certo e do errado? Orar para aquela pessoa enferma. Por isso que, hoje na igreja adventista não tem milagres, não tem cura, né? Por quê? Fica uma dúvida para nós, será que estamos praticando, né, aquilo que nós sabemos? Será que estamos pondo em prática? E fiquei para refletir para cada um de nós, né? É importante, né, que a gente compreender, né, a total necessidade de reformarmos a nossa saúde, seja no meio adventista ou seja para qualquer outra pessoa. A alimentação é algo que salva a vida. Entendeu? Quando você muda os seus hábitos alimentares, mudanças no seu corpo são imediatas. Quando você deixa de consumir alimentos que prejudicam a saúde da sociedade em si, em geral, a gente vê a grande diferença no nosso corpo. No meu período de faculdade, eu fiz um tempo em gastronomia e a gente lá tinha um conflito muito grande na sala, né, nas aulas práticas principalmente. Porque embora tivesse várias matérias que envolvesse o preparo do alimento, a gente tinha uma matéria que nos dava uma segurança para isso. Ou seja, a gente tinha uma professora de nutrição e segurança do alimento. Então tinha coisas que era prejudicial à nossa saúde, que o professor de preparo prévio, ele não podia fazer. Mas se ele não fizesse aquilo, não dava uma boa qualidade do alimento. Ou seja, a gente tinha um tipo de prato lá que se chamava medalhão. A gente pega o filé mignon, que é a única parte que o boi tem, e a gente enrola ele em um plástico, filme, né? Aquele filme plástico transparente. Sim. A gente enrola até fazer um cubo. Né? Fazer um cubo ali e bota para congelar aquilo ali. Aí quando a gente bota para congelar, que aquela carne está bem consistente, dura, congelada, a gente corta as fatias, os medalhões, e depois bota o óleo para ferver, e empedrada e com plástico ainda, a gente coloca para fritar. Tipo, ali era uma das maiores contendas que tinham. A gente não conseguiria tirar aquele plástico para poder fritar, porque ao fritar a carne ia se dissolver. Mas a gente precisava fritar com plástico. Mas um grande excesso de toxina que saía daquele plástico, pela quentura que ele levava, era transmitida para o alimento. Ele aquecia e passava para o alimento. Sim. Então, ali que havia briga. Porque a professora de segurança do alimento falava que aquilo ali ia prejudicar a nossa saúde. Claramente ela dizia. Entendeu? Mas só que o professor de preparo prévio dizia que eu precisava apresentar um prato perfeito. Entendi. Entendeu? Mas só que como que a gente vai ter uma perfeição na vista e um prejuízo no corpo? Entende? Então olha esse texto aqui, ó. Temperança no capítulo 4. Muitos desejam afinal recompensa e vitória que são dadas aos vencedores, mas não estão dispostos a sofrer labuta, privação e renúncia do próprio eu, como fez seu Redentor. É somente mediante a obediência e esforço contínuo que venceremos como Cristo venceu. Amém. Então nós jamais vamos alcançar a vitória se não houver renúncia. Eu não vou me recordar agora do texto, mas como faremos um próximo debate, uma próxima conversa a respeito do assunto, vou me recordar, vou esclarecer ali o texto, mas fala que a profecia do Senhor fala que ninguém adentrará os portais celestiais sem ter renunciado o próprio eu. Eu sei que a alimentação é algo que ganha o ser humano. Quer ganhar o ser humano?
a alimentação é um ponto muito vantajoso. Eu tenho certeza que Satanás ele pensou muito bem para ter tocado nesse ponto, para arruinar o ser humano. Hoje a gente tem visto a grande maioria das doenças causadas nas pessoas, nos seres humanos, por conta do apetite desenfreado. Por conta de saber que aquilo lhe faz mal, mas continua comendo. Experiências de você dizer para a pessoa, pô, como isso é preparado. Isso é preparado de tal forma, isso vai te prejudicar a sua saúde. E as pessoas, infelizmente, chegam a dizer, eu sei que faz mal, mas eu vou continuar comendo. Que é agradável aos olhos e ao paladar. Você consegue entender? Consegue entender a importância da alimentação? Não é que a gente é melhor, entendeu? A gente, pelos méritos de Cristo e pelo seu auxílio e poder em nossa vida, tentamos fazer aquilo que Ele nos ordena. Tentamos ser diferentes, tentando cuidar daquilo que Deus, que não é nosso. Entendeu? A própria palavra de Deus fala que nós não somos nossos. Entendeu? Nós fomos comprados por alto preço. Entendeu? Que nós não podemos destruir aquilo que não é nosso. Como é que nós vamos destruir o nosso corpo? Entende a importância da mensagem? Olha a continuação do texto. O poder dominador do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares. Quando, caso houvesse vencido nesse ponto, haveriam tido força moral para ganhar vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Olha só. Você consegue entender? Se nós vencermos, olha o que ele está dizendo aqui, se nós vencermos o apetite, muitas vezes nós estamos orando, Senhor, me ajude a vencer tal pecado. Me ajude a vencer, Senhor, né, a fornicação. Me ajude a vencer, Senhor, a incredulidade. Me ajude a vencer a falta de fé. Entendeu? E qualquer outro pecado, porque aqui ela não é específica em um pecado. Entendeu? Quando Deus deu a ela essa instrução, ela não está dizendo determinado pecado. Se você vencer a alimentação, você vence determinado pecado. Não. Ela está dizendo, ó, haveria tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Entendeu? Você vê a importância da reforma de saúde. E a gente obter vitória assim como Cristo no deserto obteve. É interessante, fugindo um pouco aqui, diz que é possível vencer qualquer outra tentação. É o que possível. Então, é possível vencer. Então, né, não querendo fugir, né, mas trazendo para hoje, né, a controvérsia, né, sobre vencer ou não vencer, né? Porque veja bem, né, se nós não conseguimos, eu particularmente eu penso assim, ó, então eu como determinado alimento, como propriamente o porco, ou consumo bebida alcoólica, ou eu fumo, então eu vou continuar fumando, porque não é possível, né? Mas o texto ali diz que é claramente, né, então, sabe, então são questões que a gente vai vendo que não bate, né? E a pessoa é possível, sim, né, a vencer qualquer tentação. E nós vimos que, como você leu, né, e cada vez que a gente vai estudando sobre esse tema, né, a gente vê a importância da alimentação. Por que Deus enfatiza, né, esse ponto, né? Eu queria agora saber até quanto tempo aí, Ana, que nós temos agora de conversa aí. 34 minutos? Muito bem. Então nós estávamos pensando, para você que nos ouve, nós vamos fazer em duas partes, certo? Então nós vamos conversar aqui, não sei se o Elias que vai querer explanar mais algum ponto. Então a gente vai tentar fazer em duas partes para não ficar muito longo. Daí, por hoje seria mais ou menos isso, né? A gente tentou aqui explanar, né, não trabalhar num ponto específico, né, o alimento X ou Y. A gente falou sobre a alimentação, tentou falar sobre de uma maneira geral, né. Eu queria aqui então agradecer pela sua companhia, muito obrigado por nos acompanhar, se inscreva no canal, né, como diz aí, dê o seu like, compartilhe o vídeo. Então até a próxima então, fique com Deus.